São 8 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada, ou não. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Andressa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos que tomarem um tempinho do seu dia para me assistir por aqui. Essa é a semana do Halloween e eu sei que esse vídeo tá um dia atrasado da data oficial da festa, mas tá valendo. Então, nada mais justo do que hoje eu trazer pra vocês um vídeo especial de Halloween. E pra gente não fugir do tema jurídico do canal, a gente vai ver aqui não um, mas 3 casos judiciais em que o além esteve diretamente envolvido. Seja por meio de espíritos, de demônios e até mesmo por meio de uma carta psicografada pelo próprio Chico Xavier. Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra vocês já deixarem agora o like no comecinho do vídeo, que é super importante pra mim. Vou pedir também que vocês se inscrevam no canal, porque não custa nada e me ajuda muito. Se esse vídeo chegou até você, é porque o YouTube sabe que temas que a gente trata aqui no canal são temas que você vai gostar. Então, se inscreve já para garantir que você vai ver outros vídeos como esse. Não se esqueçam ainda de ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo e principalmente, comentem e compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que esse canal possa crescer. Não se esqueçam também de me seguir no @andressabaroni.adv, que por lá eu volta e meia posto vídeos mais curtos de casos como esse. Bora lá? A gente vê pessoas sendo julgadas por crimes por vários motivos. Porque elas foram encontradas no local do crime com arma na mão, porque tinha testemunha que viu o crime acontecer, porque o DNA do criminoso foi encontrado no local do crime, etc. Mas nesse caso que a gente vai contar agora, o verdadeiro criminoso só foi julgado porque o fantasma da vítima apareceu para a mãe para contar porque ela tinha sido assassinada e como isso tinha acontecido. E quem era esse fantasma? Era uma mulher americana chamada Elva Zona Rister. A Elva, gente, era casada com um cara chamado Erasmo Shue, e os dois moravam na cidade de Green Brier County. E desde antes mesmo deles se casarem, a mãe da Elva, a Mary, foi contra o relacionamento dos dois, porque ela não ia nem um pouco com a cara do Shue. Mas, mesmo com a Mary sendo contra o casamento, o casal viveu feliz até que, em 23 de janeiro de 1897, um menino encontrou o corpo da Elva estirado do lado da cama, com os pés juntos e uma mão na barriga. O menino, obviamente, ficou super assustado e correu para contar para a mãe o que ele tinha visto. A mãe chamou o médico da cidade, o George Knapp, e quando o George chegou lá, 1 hora depois, o Shue já tinha lavado o corpo da Elva, colocado na cama e vestido a Elva com um vestido de gola bem alta e um lenço no pescoço, e por fim, um véu em cima do rosto dela. O médico achou aquilo meio estranho, porque quem cuidava do corpo de pessoas falecidas lá em Green Brier costumavam ser mulheres ali da comunidade. Só que, quando ele foi examinar o corpo da Elva, mais especificamente a região do pescoço, porque tinha algumas manchas lá, o Shue ficou maluco, ficou violento e isso obrigou o George a parar o exame. O Shue ainda disse pro George que o motivo da morte teria sido complicações no parto, mesmo que não tivesse nenhuma prova de que a Elva estava mesmo grávida. E o que o George fez? Foi investigar para ver se isso fazia algum sentido? Não, de jeito nenhum. Ele acreditou no Shue e deu o caso por encerrado. E assim, não é como se o Shue não estivesse se comportando de maneira suspeita durante tudo isso que estava acontecendo. Segundo o que contam, durante o velório da Elva, ele não deixou ninguém chegar perto do corpo e ainda tinha colocado no caixão, do lado da cabeça da Elva, uma almofada de um lado e um rolo de tecido do outro, porque o pescoço dela não estaria lá muito firme. E parece que todo mundo meio que comprou essa história pra boi dormir que o Shue tava contando. Todo mundo, menos a Mary, a mãe da Elva, que nunca tinha gostado do Shue, pra começo de conversa. E assim, gente, antes do enterro da Elva, a Mary tirou de cima dela um lençol que tava cobrindo o corpo pra tentar entregar pro Shue, mas ele disse que não queria aquilo de jeito nenhum. E é aí que a história começa a ficar realmente estranha. A Mary levou esse lençol para casa e resolveu lavá-lo porque ela estava sentindo um cheiro ruim nele. O que poderia ser até mesmo porque ele estava cobrindo um cadáver, né? Mas enfim, quando a Mary colocou o lençol numa bacia com água, ela disse que a bacia ficou toda vermelha, o lençol ficou rosa, mas a água em si ficou limpa. Segundo a Mary, ela entendia que ali a filha, a Elva, tinha sido assassinada. E o que ela fez? Bom, ela foi procurar o George Knapp? Não,
porque não ia adiantar, já que ele já tinha acreditado na historinha que o Shu tinha contado pra ele. Então a Mary resolveu rezar. Ela rezou todas as noites por 4 semanas seguidas, pedindo para que a Elva voltasse e explicasse o que tinha acontecido de verdade. E, segundo a Mary, toda essa reza funcionou, porque o espírito da Elva apareceu para Mary em um sonho, dizendo que o Shu tinha esganado ela até ela morrer. E, para provar o que ela estava dizendo, o espírito da Elva virou o pescoço até a cabeça virar completamente para as costas. Tipo a menina do filme do Exorcista. A Mary, então, foi procurar o procurador da cidade, o John Preston, e convenceu o cara a reabrir o processo com base no que o fantasma da Elva tinha dito. O John deve ter acreditado na história do fantasma, porque depois de um tempo ele concordou em exumar o corpo da Elva só para confirmar o que ela já tinha dito para a mãe em sonho, que o pescoço dela tinha sido quebrado por alguém e esse alguém só podia ser o Shu. Ele foi julgado e condenado à prisão perpétua, ou seja, mesmo depois da morte, a Elva conseguiu fazer justiça para ela própria, ou pelo menos é o que diz a história. O segundo caso também aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Brookfield, em Connecticut. É o caso de um moço de 19 anos chamado Arne Johnson, que em 1981 esfaqueou várias vezes o dono da casa em que ele morava, o senhor Alan Bono. Importante falar aqui que quando cometeu o crime, o Arne estava bêbado e que, segundo ele não se lembrava de nada que tinha acontecido. E o caso tinha tudo para ser só mais um julgamento normal de um homicídio. Só que, quando chegou no tribunal, em vez de falar que ele estava só com amnésia alcoólica por ter bebido demais, o Arne alegou que cometeu o crime porque estava possuído por um demônio e que ele mesmo não tinha controle nenhum sobre suas ações e, por causa disso, não tinha culpa nenhuma da morte do Alan. Parece uma desculpa esfarrapada? Parece, mas na época, os Estados Unidos estavam passando por uma fase de pânico satânico, ou seja, um medo coletivo de demônios, espíritos, bruxas e coisas do tipo. Esse tipo de pânico coletivo não é uma coisa que aconteceu só nos Estados Unidos, não. O Brasil também teve casos que foram vistos pela mídia e pelo público sob esse viés de histeria coletiva por medo do desconhecido. Como aconteceu com o caso que ficou conhecido como as Bruxas de Guaratuba aqui no Paraná e no caso dos Emasculados de Altamira, que só viraram o que viraram, inclusive com a condenação de pessoas que depois foram provadas inocentes por causa desse pânico satânico. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre esses dois casos, eu super indico o podcast do Ivan Mizanzuki, que lá ele destrincha cada uma dessas histórias e conta vários detalhes que, assim, são tristes por todo o contexto, mas também são interessantes e servem de lição pra gente como sociedade. Aliás, é um belo tapa na cara da gente, né? Mas enfim. Voltando pro caso do Arne, por causa desse pânico que os Estados Unidos estavam vivendo na época, o que poderia ser encarado como uma história da caronchinha, né, o fato de ele ter sido possuído, foi levado a sério no tribunal. Tão sério que até o casal Ed e Lorraine Warren, que são dois demonologistas famosos, foram envolvidos no julgamento. E os Warren depuseram a favor da história do Arne. Segundo eles, em julho de 1980, ou seja, uns 6 meses antes do crime do Arne, o irmão mais novo da namorada dele, o David Glatzel, tinha sido possuído por um demônio e os Warren, junto com 4 padres católicos, foram chamados para tentar um exorcismo. E, no meio de todo o ritual, o Arne, para tentar salvar o David, falou para o demônio que ele deveria ser possuído em vez do David. Depois disso, o Arne foi morar com a namorada e com os sogros, e a partir de então, a família toda passou a relatar eventos estranhos e um comportamento bizarro, tanto do David como do Arne, além de supostas aparições de fantasmas pela casa. Mas, apesar da história toda e de todos esses relatos, o tribunal condenou o Arne à prisão por falta de provas concretas e científicas da possessão que ele dizia ter sofrido. Essa história, inclusive, tá no filme Invocação do Mal 3, pra quem gosta de filme de terror e quiser assistir. E por fim, gente, o terceiro e último caso que eu vou contar aconteceu aqui mesmo no Brasil, na cidade de Hidrolândia, em Goiás, em 1976. A história é do Henrique Manuel Gregores, que morava em Hidrolândia e que, segundo contam, costumavam andar armado. Só que, em 1976, o Henrique estava reformando o imóvel e, com medo de que alguém entrasse e roubasse o material da obra, ele emprestou o revólver que ele tinha para os pedreiros para que eles cuidassem do lugar.
E, para não ficar sem uma arma, ele encomendou um revólver reserva de um amigo dele, o tal do João Batista França. Aí um dia, o Henrique e o João saíram pra tomar uma, levaram duas mulheres para um hotel e na saída, o Henrique, que já estava bêbado, perguntou pro João se ele tinha trazido a arma que ele tinha encomendado. O João disse que sim, foi buscar a arma no carro e os dois acharam que seria uma brilhante ideia brincarem de roleta russa. Pra quê? Não tem sentido, né? Esse é o tipo de ideia idiota que pode dar muito errado. E nesse caso, realmente deu. Porque quando chegou a vez do Henrique brincar, ele levou um tiro na cabeça e passou dessa pra melhor. Aí, quem foi acusado de homicídio culposo? O João, porque a polícia entendeu que era ele quem tinha tirado a vida do Henrique. O caso ocorreu normalmente e o João acabou sendo absolvido por falta de provas. A família do Henrique, claro, ficou indignada com a absolvição e recorreu da decisão, tentando que o Tribunal de Justiça condenasse o João pelo crime. Só que, 2 dias depois que o recurso foi apresentado, o Chico Xavier, que morava em Minas Gerais e que não tinha ideia do caso que estava acontecendo em Hidrolândia, teria psicografado uma carta do próprio Henrique para a mãe dele, a dona Agostina, pedindo que ela perdoasse o João, porque os dois seriam igualmente culpados pela morte dele. O Chico entregou a carta para a família do Henrique, que por sua vez levou a carta para o juiz do caso, pedindo a desistência do recurso. O juiz aceitou a carta e encerrou o processo e o João continuou absolvido. Essa, inclusive, foi a primeira carta psicografada que foi usada no julgamento de um caso aqui no Brasil, mas não foi a única. O caso mais recente, pelo menos que eu tenho notícia, foi o da Boate Kiss, em que um dos réus levou cartas supostamente ditadas pelas vítimas, pedindo que os acusados fossem perdoados, o que acabou gerando bastante comoção na época, inclusive com parentes das vítimas se levantando e saindo da sala de julgamento porque não concordavam com aquilo. Mas agora eu quero saber o que vocês acham sobre esses casos que eu trouxe. Vocês acreditam nessas histórias? Acham que espíritos de pessoas já falecidas podem interferir na investigação e no julgamento de crimes? Acham que é possível que uma pessoa cometa um crime porque estava possuída? Ou não acredito em nada disso? Me contem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Também não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. E principalmente de compartilharem esse vídeo com outras pessoas que vocês conhecem para que o nosso canal possa crescer. Não se esqueçam ainda de me seguirem também no Instagram, no @andresabarone.adv, para mais conteúdos como esse. Nos vemos semana que vem. Tchau!